Fala pessoal, beleza? Professor Marcos. Olha só, esse é o segundo vídeo sobre raiz quadrada de números naturais. No primeiro vídeo a gente viu raiz quadrada exata de número natural. Nesse segundo vídeo a gente vai ver raiz quadrada não exata de número natural. Eu vou utilizar a calculadora e vocês vão perceber que na verdade a raiz quadrada desses números naturais ela é um número irracional, certo? Mas a gente vai usar a simplificação de radicais e utilizando já uma das propriedades da radiciação, beleza, gente? Então, bora para a aula. Raiz quadrada não exata de um número natural. Primeiro exemplo aí, tem a raiz quadrada de 50, certo? Só, se eu pegar a calculadora aqui, eu vou mostrar para vocês que se eu fizer a raiz quadrada de 50, vai ser um número irracional. Olha só, tenho 50 aqui, certo? E vou colocar mais para cá, vou fazer a raiz quadrada dela. Olha que número que vai dar, 7,0710,678, 11, vai embora, certo? Perceba que não tem nenhum período aqui, e esse aqui, gente, não acaba no 5 não, isso aqui é infinito. Só que a calculadora ela é limitada, né? Mas isso aqui infinitamente não segue um padrão. Ou seja, é um número irracional. Mas como que a gente vai extrair a raiz quadrada, né? A raiz quadrada, na verdade, é esse número aqui, que é um número irracional, só que a gente vai deixar na forma simplificada, tá bom? Então vamos lá. Raiz quadrada de 50. O 50, gente, a gente pode colocar de uma outra maneira, né? O número 50. Então o que você faz? Você coloca a raiz, olha lá, coloca a raiz quadrada. No lugar de 25, a gente pode colocar um número, um produto, né? Dois fatores que sejam convenientes para a gente. Por exemplo, o 50 você pode colocar 25, ó, 25 vezes 2, certo, gente? Ó, vezes 2. Tá lá dentro da raiz. Então a única coisa que eu fiz no lugar de 50 eu coloquei 25 vezes 2. Agora eu já vou utilizar uma propriedade dos radicais, né, gente, da radiciação. Quando eu tenho um produto lá, né, dentro do radical, gente, eu posso separar esses radicais, ó. É lógico que mantendo o índice, ó. Então fica dessa maneira aqui, ó, raiz quadrada de 25, que é um quadrado perfeito que multiplica raiz quadrada de 2. Esse raiz quadrada de 2, gente, não é um quadrado perfeito, então ele vai ficar lá dentro da raiz. Mas esse raiz quadrada de 25, aliás, aproveitando aqui, se você não assistiu o vídeo anterior a esse, gente, assista lá, tá bom? Que eu explico sobre raiz quadrada de número natural, beleza? Então vamos lá, raiz quadrada de 25, você tem que pensar qual que é o número multiplicado por ele mesmo que dá 25. É o 5, certo, gente? Então vai ficar aqui, raiz quadrada de 25 é 5. Olha lá, ficou 5. Ele saiu fora da raiz, né? E esse raiz quadrada de 2 você vai deixar aqui indicado, multiplicar com 5. Então fica desse jeito aqui, ó, 5 raiz quadrada de 2, ou seja, 5 que multiplica a raiz quadrada de 2. 5 raiz de 2. Beleza, gente? Tranquilo? Qualquer dúvida, coloque nos comentários, beleza? Vamos para a próxima. Lá, raiz quadrada de 20, né? Como que eu posso colocar, gente, o 20 de uma maneira, né? Em dois fatores que sejam convenientes para eu poder simplificar alguém aqui, certo? Eu poderia colocar assim, ó, 4, olha lá, o 5 é a mesma coisa que 4 vezes, o 20, aliás, né, é a mesma coisa que 4 vezes 5, certo? Da mesma maneira que eu fiz ali em cima, utilizando as propriedades dos radicais, eu vou separar esses radicais aqui. Olha lá, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5, certo? Igual raiz quadrada de 4. Qual o número que multiplicado por ele mesmo que dá 4, né, gente? É o 2. Lógico que aqui a gente está falando sobre números naturais, né? Porque se você multiplicar menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4. Mas a gente está falando de número natural. Tranquilo, gente? Então tá. Olha aqui. Então, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Coloco 2 aqui. E
esse raiz quadrada de 5 a gente vai colocar aqui dentro, só vai copiar. Então ficou 2 raiz de 5, 2 que multiplica a raiz quadrada de 5, certo, gente? Aí, se você já pegou o jeito, né? Você não precisa fazer essas duas etapas, mas vamos lá, vamos pegar mais exemplos aqui, ó. O 18, gente, o 18. Como que eu posso colocar o 18, né? Em dois fatores que facilita a minha vida aqui, que eu possa simplificar. Então, o 18, gente, é a mesma coisa que 9, olha lá, 9 vezes 2, concorda? 9 vezes 2 é 18. Aí, se o aluno já entendeu esse esquema, eu sei que é 9 vezes 2, eu sei que eu posso utilizar a propriedade lá para separar os radicais, né? Aí ele já pode fazer direto, vai ser a raiz quadrada de 9 e o raiz quadrada de 2 vai ficar lá dentro, né? Mas vamos fazer passo a passo aqui. Você já entendeu, você já pode separar, tá, gente? Aliás, você nem precisa separar. O próximo eu vou fazer de uma maneira rápida aqui, né? Mais prática. Mas se você quiser, pode fazer o passo a passo aqui, até você pegar o jeito. Olha lá, certo? Então vai ser aqui, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 2 não é quadrado perfeito, então você vai simplesmente copiar. Beleza, gente? Letra D, raiz quadrada de 200. O 200 eu posso escrever dessa maneira aqui, ó, gente, ó. Raiz quadrada de 100, raiz quadrada de 100 vezes 2. 100 vezes 2 é 200, certo? Esse aqui já vou fazer da maneira já mais prática. Se você já sabe que 200 eu posso colocar como 100 vezes 2, e eu já sei também que eu posso separar, gente, utilizando as propriedades dos radicais, né, com muito respeito, né, gente, a matemática aí, para não poder, né, subestimá-la, tá bom? Então, se eu já sei que eu posso separar isso aqui em dois radicais, então, ó, já posso fazer a raiz quadrada de 100, que é 10, e o raiz quadrada de 2 vai ficar lá dentro, porque 2 não é quadrado perfeito, então fica 10 raiz de 2, tá bom, gente? Então, vou fazer um de cada aqui para você ficar mais confiante. Então, ó, 45. Como que eu posso colocar o 45, né, num produto? Ou seja, dois fatores que o resultado dê 45. Lembra que isso, gente, a gente tem que considerar que um número vai ser um quadrado perfeito, tá bom? Então, eu posso colocar aqui, ó, 9 vezes 5. Por que eu estou colocando o quadrado na frente? Gente, o número que é quadrado perfeito eu já estou colocando na frente, porque aí na hora de simplificar, já fica o número que vai na frente mesmo, tá? Não está errado se você colocar o número que vai sair para fora. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então, ó, vai ficar assim, até esse aqui eu vou pegar, vou colocar de outra maneira, para você ver que pode também, mas fica um pouco estranho, não é muito usual. Então, ó, 45 é a mesma coisa que 5 vezes 9, certo, gente? Olha lá, 5 vezes 9. 5 vezes 9 é 45, então eu vou separar aqui os radicais, ó. Raiz quadrada de 5 vai manter lá, né? Porque 5 não é quadrado perfeito. E raiz quadrada de 9, gente, ó, vou colocar separado aqui, ó. Olha lá, raiz quadrada de 9 está aqui. Vai ser a mesma coisa do outro, só vai mudar. Lembrando, gente, que uma propriedade aí da multiplicação, né, a propriedade comutativa, 10 vezes raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 10, tá bom, gente? Isso aqui, ó, vou até aproveitar aqui, ó. Você não precisa, mas eu vou até aproveitar para você entender, ó, que aqui a gente tem um produto, certo? Quando não aparece nada entre o número e a raiz, a gente tem uma multiplicação. Então, 10 vezes raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2, lá, raiz quadrada de 2 vezes 10, tá? Só que toma cuidado, gente, matemática é cheia de detalhes. Toma cuidado para você não esticar muito esse tracinho aqui da raiz, ó. Vou até fazer errado para você perceber, ó. Toma cuidado para não esticar muito, para você não fazer isso aqui, ó. Olha só, porque senão o 10 vai estar lá dentro da raiz, tá? Então são detalhes aí que se você fizer uma prova, por exemplo, dissertativa, pode estar errado. Então voltando, por exemplo, o E aí, ó, tem raiz quadrada de 5, vai ficar dentro da raiz mesmo, porque 5 não é quadrado perfeito. Olha lá. Vezes
vezes raiz quadrada de 9 é 3. Eu posso ficar desse jeito aqui, tá, gente? Mas não é muito usual, não. O que é mais usual? Vou colocar do jeito usual. Fica o 3 na frente e a raiz vem depois, 3 raiz de 5, tá? Gente, dificilmente, já faz um tempinho que eu dou aula, dificilmente eu vejo isso aqui, tá? Mas pode aparecer numa expressão numérica, tá bom? Beleza? Ou numa pergunta de verdadeiro ou falso, né? Se essa igualdade é verdadeira, ou seja, é verdadeira. Mas esse aqui não é muito usual não, tá bom? Então aqui, ó, raiz quadrada de 98. Tem que estar tabuada em dia, hein, gente? Como que eu posso colocar essa raiz quadrada de 98? Só voltar aqui para vocês verem, vou pegar a calculadora novamente. Ó, todos esses cálculos que a gente está fazendo aqui, gente, não são quadrados perfeitos, tá bom? Raiz quadrada de 98, por exemplo, vou voltar aqui, ó. Raiz quadrada de 98, ó, 98 raiz. Olha lá, vai dar 9,8994, enfim, né? É um número irracional. A maneira que a gente está colocando aqui é uma maneira simplificada. Então vai ficar aqui, gente, ó, 98, né? Como que eu posso colocar o 98, né, em dois fatores que seja conveniente para mim? 49, olha lá, 49 vezes 2. 49 vezes 2, vou dar uma esticadinha aqui, porque esse 2 está dentro do radical. Certo? Então, raiz quadrada de 49 é 7. Lá, raiz quadrada de 49. De preferência, então, gente, coloque o número que é quadrado perfeito na frente. Aí você fica mais tranquilo. E depois aqui. Raiz quadrada de 49 é 7. E a raiz quadrada de 2 fica lá fora. Aliás, fica aqui, né, do lado. Beleza? Vamos lá, mais um. Raiz quadrada de 40. Vamos lá. O 40 eu posso colocar dessa maneira aqui, ó. 4 vezes 10. Olha lá, 4 vezes 10, certo? Igual raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 10. Certo, gente? Tirar minha carinha um pouquinho aí, talvez esteja atrapalhando, né? Continuando, então. Igual. Olha lá, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 10 não é quadrado perfeito 10, então fica lá dentro da raiz, certo, gente? Tranquilo? Olha lá, esse aqui é um 10, tá, gente? 2 raiz de 10. E o último exemplo aí, raiz quadrada de 8. O 8 você pode colocar dessa maneira aqui, ó. Olha lá, 4 vezes 2. Olha lá, 4 vezes o 2. Igual raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2. Tranquilo? Que é igual raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 2 fica lá dentro, que é o número irracional. Beleza, gente? Então tá aí. Vem aqui comigo um pouquinho. Pessoal, então um vídeo curto explicando para vocês raiz quadrada não exata de número natural. Tá bom? Todos esses números aí, gente, são números irracionais, tá? A gente utilizou a propriedade da radiciação para dar uma simplificada, beleza? Todos, coloque de preferência todos os quadrados perfeitos na frente, tá? Se você gostou, deixa aquele like, compartilhe, comenta, tá bom? Beleza, gente? Então até a próxima, continuando com radicais. Falou!